Nós vamos estar falando sobre derrubando muralhas, tá? E o nosso personagem chave e conhecido para isso quando a gente fala de muralhas é Josué, que é as muralhas de Jericó. Amém? Então, mas para a gente entender como que Josué teve esse grande desafio, vou dar um breve pano de fundo. Provavelmente depois nas outras ministrações a gente vai buscar mais e vamos falar mais a respeito de Josué, só para a gente não cair num capítulo ali sem saber como que foi essa construção, amém? Então a gente entende que Josué, primeiramente, precisa entender que Josué ele era um homem de guerra, tá certo? Josué, quando ele não era ainda líder de Israel, né? Ele servia a Moisés, ele tinha funções já estratégicas dentro do movimento de batalhas ali de Israel. A gente percebe ali que no livro de Êxodo, por exemplo, ele já nos conta um pouco a respeito de Josué na luta contra Amaleque. Né? Josué estava liderando a batalha no campo de batalha, enquanto Moisés estava com Arão, e eu não me lembro o nome do outro lado. Qual? Ur. Arão e Ur estavam segurando a mão dele, Moisés estava intercedendo, mas quem estava no campo de batalha lutando era Josué. Então a gente percebe uma grande característica que Josué já era um guerreiro. Tá? Que Josué estava dando seus primeiros passos, ele estava no campo de batalha se movimentando, tá certo? A gente percebe ali que também Josué, ele era muito íntimo de Moisés. E a gente vê ali em Êxodo 24:13, quando Moisés esteve no monte com Deus durante 40 dias, buscando orientações do Senhor a respeito da construção do templo. Quem é que ele levou junto? Josué. Não diz na Bíblia, tá? Mas provavelmente Josué viu coisas profundas em Deus ali. Estava próximo, estava perto. Então ele desfrutou. Josué também ele é muito conhecido. Quando Moisés estava levando o povo para a terra prometida, ele enviou espias. O que seriam espias? São pessoas enviadas para olhar a terra na guerra, na estratégia, para ver o contexto e trazer tipo um mapeamento do que está acontecendo naquela região, a qual eles iriam conquistar, iria ter batalhas, iriam ter guerras. E desses 12 que foram, 10 voltaram com notícias ruins. Deus já tinha dado uma palavra que a terra seria deles, mas dos 12 que foram, 10 voltaram dizendo: essa terra tem muito gigante, essa terra não é pra gente, essa terra não vai dar certo. Isso daí, querendo colocar o povo para baixo, né? Deus já tinha dado uma palavra, já tinha dado uma direção, e o olhar desses 10 foi um olhar pessimista. Foi um olhar de incredulidade, foi um olhar de falta de fé. Mas a gente percebe ali em Números, capítulo 14, versículo 7 e 8, que Josué e Caleb, eles falaram assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha só, 10 dizendo: não vai dar certo, essa terra não é pra gente, a gente não tem como conquistar, essa terra tem muito gigante, tem muito obstáculo, é muito difícil. Os outros não, essa terra é uma terra boa, o Senhor vai se agradar do nosso coração e vai nos dar essa terra. E realmente Deus deu. A gente percebe ali outro relato importante, que aquilo que Josué ele foi para espiar a terra, ele também, quando ele já era líder de Israel, ele mandou espias para conquistar Jericó. A gente percebe ali em Josué 2, capítulo 2, versículo 24, diz assim: disseram a Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Ou seja, os espias que Josué mandou vieram com notícias boas para ele, a mesma estratégia.
Só para dar um pano de fundo, tá? Outro relato importante, Josué 3:7. Diz: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. A travessia do Jordão. Todo mundo sabe aqui que Moisés é conhecido por um grande feito que Deus fez através da vida de Moisés, foi abrir o mar vermelho, para o povo de Israel passar do Egito para o deserto. Agora o povo estava passando do deserto para uma terra prometida, e agora a vez de liderar esse povo para conquistar as batalhas era Josué. E Josué também teve essa experiência de ver o mar se abrir para eles atravessarem. E Deus diz para ele ali naquele tempo ali que agora a gente vê o capítulo 1 de Deus fortalecendo Josué, né? A gente adora falar, né? Tem de bom ânimo, né? Seja forte e corajoso. A gente vê no capítulo 1 Deus fortalecendo a vida de Josué, porque existia um grande líder, que era Moisés. Com os grandes feitos, a Bíblia chama Moisés de amigo de Deus. E Moisés morre, o corpo some. Agora é a vez do Josué. Josué, o que eu vou fazer com esses milhões de pessoas? Deus fortalece Josué. Mas o grande feito do povo crer na liderança de Josué foi aqui, ó, 3:7, que Deus diz: eu vou mostrar para o povo que como eu estive com Moisés, eu estou contigo, o mar vai se abrir. E ele tomou a posição, escutou Deus, e o mar se abriu, e o povo creu que Josué realmente era o líder preparado para aquele tempo. Outro grande feito de Josué, ali nessa tomada de território, ali agora nessas batalhas, né? O livro de Josué é um livro de batalhas e um livro de conquistas, tá certo? Foi a circuncisão, a retomada da circuncisão. Ali no Egito, Moisés falhou em não circuncidar os filhos, não marcar os filhos de Israel. O que seria circuncidar? Não dá para entrar teologicamente, mas era uma marca no órgão masculino, tá certo? Que era como se eles fossem marcados por Deus, eles colocavam uma vergonha diante de Deus, e eles eram marcados ali, e isso não aconteceu no Egito. Mas Josué, ele alinhou. Então, um grande feito, porque existia uma palavra de Deus para fazer aquilo, Moisés não fez. Mas quando chegou na liderança de Josué, o que Josué fez? Antes de eu conquistar Jericó, eu preciso marcar os filhos. Vocês precisam colocar a vergonha. É como a gente pode colocar o coração para fora. E eles foram marcados antes de conquistar a terra. Todo mundo se lembra de Moisés com o encontro na sarça ardente com Deus, né? Deus falou com ele. Josué também teve uma experiência assim. É interessante ali que em Josué, do capítulo 5, do 13 ao 15, vem um anjo diante de Josué, e esse anjo, ele fala, e Josué pergunta: ó, tu é deles ou tu é nosso, né? De que lado que tu tá, anjo? Então Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Você é por nós, anjo, ou você é por Jericó? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército respondeu: tira a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou as sandálias. Quem é que teve essa experiência? Moisés. Josué também teve essa experiência. É interessante que o anjo não respondeu de que lado ele era, né? É porque a pergunta não era essa. O anjo estava do lado de Deus. Se Josué estava do lado de Deus, o anjo estava do lado de quem? De Josué. Eu pergunto às vezes: será que eu estou do lado dele, né? Aí,
Agora o texto-chave de hoje, para a gente entender. Agora, a gente fez toda uma historinha, tá certo? E a gente chegando agora a Josué, para entrar na primeira batalha pós-Jordão, na primeira conquista de território, no primeiro obstáculo que Josué iria enfrentar para essa terra prometida, terra que mana leite e mel, terra que Deus havia dito que eles iriam conquistar. E o mesmo Josué que havia espiado a terra, olha só, ele nem tinha noção aonde que ele ia parar agora com o encargo sobre a vida dele de guiar o povo para conquistar aquilo que eles tinham espiado. Amém? Olha só como que Deus move as coisas. Então fica comigo aí, ó. Josué 6, do versículo 1 ao 5. Diz assim: Jericó estava completamente fechado por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. O que o Senhor entregou nas suas mãos esses dias aí? O que o Senhor está te mostrando nesses dias? Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre e de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. Olha só. Josué tinha tido várias experiências com Deus. Ali. Por mais que era o começo do ministério, da liderança dele, a primeira batalha, ele já conhecia bastante de Deus. E Deus a ponto de dizer algumas loucuras para ele. Olha só. Você vai pegar, é muito esquisito isso, a gente pensar racionalmente. Você vai pegar e fazer durante 7 dias. Você vai levar 7 sacerdotes na frente e vai dar 7 voltas. Eles vão ficar na frente, eles vão trocar a trombeta no último dia, e quando vocês trocarem a trombeta, os muros vão fazer o quê? Cair. Nós estamos hoje, né, com esse propósito, lançando de 7 orações e 7 quartas-feiras, que nós vamos buscar Deus, que nós vamos escutar Deus, clamar, obedecer e cremos que Deus, o Senhor, vai fazer grandes coisas, amém? Se você for pegar na Bíblia, o número 7, ele tem vários relatos a respeito de histórias, incluindo o número 7, número 70, né? Normalmente o número 7 na Bíblia, ele significa a perfeição, a plenitude de algo ou de alguém, mudança de ciclo, mudança de tempo, entendeu? Então existem coisas na nossa vida que elas mudam. Quando nós entendemos e aplicamos o nosso coração, e quando nós estamos aqui nesse tempo buscando a Deus, crendo que coisas vão cair sobre a nossa vida, é uma mudança de ciclo, é uma mudança de tempo. Mas nós temos que acreditar nisso, amém? Nós não podemos ser incrédulos. Se Josué fosse incrédulo, Deus abriu o Jordão, tá, ok, vem um anjo, agora Deus vai pedir para eu fazer isso, é muito estranho. Você não vê na Bíblia antes alguma coisa assim acontecer. Você não vê isso na Bíblia. Não vê. Então esteja aberto para a voz do Espírito Santo nesses dias. Creia na direção, creia na voz de Deus. O que a gente pode crer como obstáculos, tá? A cidade de Jericó era uma cidade fortificada, era com muros altos.
A ponto de você ler ali que a Bíblia relata que ninguém conseguia, eles fortificaram tanto e fecharam tanto ali que ninguém conseguia entrar ou sair da cidade. Não tinha não tinha como invadir aquele lugar. Foi uma barreira imposta a ponto de um lugar que Deus já tinha dado para Israel. Existem coisas na nossa vida que Deus já nos deu. Sabe o que está faltando de nós? Posição e crer. Posição e ter fé. Posição e se movermos em direção. O que a gente pode ter como obstáculos, tá? Obstáculos podem ser problemas na nossa vida, problemas que você tem lutado, dificuldades que você tem passado faz tempo. Pode ser doenças que você tem enfrentado, pode ser vícios, pode ser tristezas, perdas, depressão, enfim, série de situações que você pode estar com dificuldades de avançar e romper, coisas que você não quer mais viver na sua vida. São obstáculos. São coisas que prendem a nossa vida de rompermos em muitas áreas. Infelizmente, esses obstáculos, muitas vezes eles nos amedrontam. Muitas vezes parece impossível, né? Mas nós temos uma palavra de Deus. A Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Nessas quartas-feiras nós vamos falar de milagre, nós vamos falar de loucuras. Amém? Vocês estão preparados para isso? Nós temos que crer, nós temos que acreditar na Bíblia, meu irmão. Nós temos que ter experiências com o Espírito Santo, experiências com Deus. E aplicar o nosso coração para isso. Então, outras vezes, muralhas são simplesmente como as que enfrentaria o povo de Israel em Jericó, cujos habitantes eram pagãos e devassos. Deus não queria que os israelenses se contaminassem. A saída seria derrubar as muralhas, porque o Senhor quer o melhor para o seu povo. Um dia todos nós teremos que passar por Jericó, cada um de seu modo, mas sempre enfrentando e derrubando muralhas. Esse texto de Josué nos ensina algumas lições. Quando a gente fala de quebrar obstáculos, quando a gente fala de romper lugares, a gente está falando de acessar lugares que não foram abertos ainda. Romper é uma porta que ela está fechada e a gente abriu, rompeu. Obstáculos que se levantam são para quê? São para cair. Ou você acha que esses obstáculos que se levantam é para ficar impedindo, barrando a nossa vida, barrando o nosso ministério, barrando a nossa família, barrando o que Deus quer fazer na nossa vida, barrando as coisas, o plano de Deus na nossa vida? Você acha que a vontade de Deus é que os obstáculos nos param? Quem é que acredita nisso? Espero que ninguém aqui. Quando se levanta alguma coisa na nossa vida é para cair, meu irmão. Nós, quando nos posicionamos com Deus, nós precisamos entender que nós estamos numa guerra e vai ter oposição. Vai ter levante. Vai ter coisas que vão querer nos paralisar, nos barrar, nos incomodar, vai ter. Mas essas coisas elas têm que cair sobre a nossa vida. Sempre vai ter obstáculos, amém? Mas nós temos que entender e discernir em Deus como que nós vencemos cada batalha. Quando você colocar os seus pontos de oração aí, Deus vai começar a te revelar como vencer essas batalhas. É isso que nós estamos buscando em Deus. Nós não estamos buscando uma varinha de condão. Nós não estamos buscando algo que só vai depender de Deus. Se tem coisas que nós podemos agir, e talvez tem coisas muito que nós colocamos no papel e parecem muito difíceis, mas sabe o que falta? Somente uma direção de Deus que se torna fácil. Ao nosso olhar natural é difícil, é impossível. Mas basta um olhar de Deus, uma perspectiva diferente, a gente olhar, pois é, eu nunca pensei nisso. E faz daquele jeito, sabe o que acontece? Dá certo.
que faltou? Faltou Deus nos conduzir. Faltou a gente parar de lutar as batalhas na dependência da nossa força, meu irmão. De lutar a nossa batalha. Mas entender como Josué entendeu que havia um anjo. A batalha era de quem? Era de Deus. A palavra era de quem? Era de Deus. De que lado Josué devia estar? Do lado de Deus. Nós devemos estar do lado de Deus. Deus vai nos direcionar. Deus vai nos capacitar. Deus vai nos impulsionar, meu irmão. Nós precisamos criar fé no nosso coração. E é fé que não é por a gente falar, eu tenho fé. É ação de fé. Dá passos de fé. Vamos lá. A primeira lição que a gente aprende com Josué, de como ele venceu essa batalha, e no final dessas 7 lições, a gente vai pegar os versículos ali, pós a batalha de Josué, e vamos ver como é que ele venceu isso, amém? Mas aqui, o que a gente entende? A primeira lição é que no lugar que o Senhor nos quer, sempre terá muralha, uma barreira. Isso nos ensina que para chegarmos à terra prometida, termos uma vida realizada, temos que vencer os obstáculos. Para vencer uma barreira, temos que avaliar sua potencialidade. O que é isso? A gente tem que ter um diagnóstico de qual problema nós estamos enfrentando. O que afinal você está enfrentando? Qual é o problema que você está lutando? Contra quem? Contra o quê? Senão nós precisamos entender que nós não estamos lutando uma batalha cega. Deus quer nos revelar qual é a imensidão desse problema, dessa dificuldade. Qual parcela de culpa você tem? Sabe que quando vem, às vezes não é nem o inimigo que põe obstáculo. Sabe quem é? É a gente mesmo. É a gente mesmo que coloca empecilhos, é a gente mesmo que levanta coisas. Nem tem problema, mas a gente é bom em criar problema, meu irmão. Então você precisa ter um diagnóstico do problema. Existe a oposição que se levanta e existe o seu eu, a sua alma, você mesmo que cria o problema. Será que você é um criador de problema ou é alguém que soluciona os problemas, né? Nós servimos para solucionar problemas. Nós somos luz, meu irmão. Nós somos sal. Você já viu Jesus dar problema para alguém? Só para o inferno. Só para o inferno. Jesus só dá problema para capeta mesmo, amém? Para ninguém. Fora isso, você não vê Jesus dar problema para ninguém. Então, qual é o diagnóstico do problema, dos obstáculos, das dificuldades que você tem enfrentado nesse tempo? Então, nós temos que solucionar. Saber com qual inimigo você está lutando aí. Por que essas coisas se levantam? Então nós precisamos de um contexto de entender isso daí, tá certo? Anota aí comigo, você precisa anotar isso daí, porque isso vai acompanhar você nesses dias. Você tem que pegar isso daí, tá? Diagnóstico do problema, do obstáculo. Ponto 2. Temos que ouvir as instruções, aguardar do Senhor o que devemos fazer para que a muralha não caia sobre nós. E para ouvirmos as instruções do Senhor, nossos ouvidos precisam estar afiados. O que o Senhor diz a respeito de como vencer os obstáculos? Estar com o coração aberto para Ele nos dirigir. O que nós estamos falando quando nós queremos vencer, meu irmão? Se nós queremos crescer, se nós queremos que essas coisas elas caiam sobre a nossa vida, existe um jeito. E esse jeito é o jeito de Deus, tá certo? Deus sabe de todas as coisas. Deus nos mostra, Deus nos revela. Mas o nosso coração tem que estar aberto.
Não é você estar aberto para ouvir o que você quer, como você quer. É você estar aberto para ser uma opção que você nem colocou aí. Às vezes o problema é uma falta da gente perdoar alguém. Então o que a gente está enfrentando é as consequências de algo que a gente não quer liberar no nosso coração. Mas daí a gente está lá batendo, vivendo aquilo. Mas a gente não está vulnerável para dizer, Deus, o que é? Deus diz, só faz isso. Mas isso eu não estou disposto a fazer. Então você não está disposto a vencer. Então nós não estamos dispostos a avançarmos na nossa vida. Quando nós se abrimos à direção de Deus, você acha que Josué queria, era muito mais fácil, até aquele próprio anjo que Josué acabou de ver ali, dizer, Deus, é tão o anjo que eu acabei de ver. Não é só tu mandar ele pega uma espada, lança um fogo ali, aquilo ali cai. Para que precisa ficar 7 dias, colocar 7 na frente ali, dar 7 voltas, e ainda tem que pegar um chifre lá e gritar, e todo mundo, aí o muro vai cair. Desse jeito eu não quero, Deus. Então não vai cair. Quando nós obedecemos e colocamos o nosso coração submisso, meu irmão, nunca perdemos em obedecer. Não se tem como perder na obediência, meu irmão. Então o nosso coração precisa estar alinhado e reto, amém? E aberto. Se quer vencer, diagnóstico do problema, coração aberto. Tá certo? Estão comigo? Diz amém aí. Terceira lição. Aprendemos que a voz de Deus é a única. Vamos ouvir vozes de pais, mães, políticos, mas apenas a voz do Senhor é a verdade e tem valor. Então, nesses problemas, tá? Nesses obstáculos, nessas coisas que estão acontecendo sobre a nossa vida, nós vamos ter diversas opiniões para vencer. Opiniões que parecem até que é melhor que a Bíblia, tá certo? Opiniões que parecem que é melhor que a voz de Deus, é mais fácil. Opiniões de pessoas que vão chegar até com a intenção boa em querer nos ajudar, mas são intenções na alma, na carne, sem ouvir a Deus. Nesse tempo aqui nós estamos buscando uma voz não de homem, nós estamos buscando voz de Deus. Então são opiniões, são estratégias, são coisas que vão, se movem, dá certo e tal, mas existe um rema para a nossa vida, existe uma revelação de Deus. Até parecem boas, mas não é o que Deus quer. E existem vozes que vão nos colocar para baixo, tá? Essas vozes às vezes de pessoa na alma, de carne, são boas alternativas, tá certo? Mas que não vão fazer a gente vencer. Você está entendendo? E existem a voz do inimigo, que são vozes que vão querer que a gente nem vá para a batalha. Nem lute. Nem se posicione. Desista. Tenha medo, temor. E existem a voz de Deus que nos dá a direção. Então quando nós ouvimos a voz, obedecer para Deus, meu irmão, não é 95%, tá certo? A obediência ela só vale para Deus se é 100%. É como se fosse um mapa de Deus. Nós estamos falando sobre ciclos e sobre batalhas, tá certo? Você vai colocar um problema, vai colocar uma coisa, existe algo de Deus. E às vezes nós estamos quase chegando em algum lugar, mas por um desdeixo nosso, às vezes até sabendo o que Deus quer, surge alguma coisa, a gente acha, não tem problema eu dar um jeito, eu dar uma curva, eu dar um passo para lá, afinal eu vou chegar no mesmo lugar, mas Deus queria que fosse por aquele lugar. Era mais fácil, Deus tinha muito mais fácil, muito mais poder para derrubar as muralhas.
mas ele estava testando o coração de Josué. Deus está testando o nosso coração. Você já viu no deserto, quando o povo está no deserto, Deus diz bem assim, ó, eu coloquei vocês no deserto para ver o que tinha realmente dentro do coração de vocês. Não que Deus não soubesse, mas o coração deles ia tanto para fora que eles mesmos iam ver o coração dele. Então essas coisas, elas afloram o que tem dentro do nosso coração. Às vezes o tempo de dificuldade, o tempo de obstáculos, nós não devíamos estar murmurando, reclamando, colocando culpa em Deus. Nós devíamos estar ouvindo Deus e o que Deus quer nos ensinar com aquilo e como que nós vencemos aquilo. Você vai ver, meu irmão, nós não vou entrar nesse contexto, mas só para abrindo um tempo. A murmuração e a reclamação é o maior impedimento da gente vencer as coisas. Bíblia, você vai ler. Quem reclama e murmura o tempo todo, não avança, não vence nada na vida. Não se pode ter isso, tá certo? Estava aqui, o Espírito Santo quer falar com alguém aí sobre isso. A quarta lição. Não basta ouvirmos a voz de Deus, precisamos entendê-la, porque muitas vezes, se não entendemos, podemos errar. Discernir o que realmente dele quer. 7 voltas, 7 dias, 7 sacerdotes. Então, nós ouvimos a voz de Deus. Ok? Existe uma obediência em ouvir a voz de Deus. Mas a gente precisa realmente, não só ouvir, mas entender. Então não tem problema a gente dizer, Deus nos dá uma direção nesses dias. Deus te mostra o que você tem que fazer, mas não tem problema nenhum você perguntar, Deus, mas como que eu faço isso? Bem pelo contrário, o teu coração vai te mostrar ainda mais obediente. Por quê? Porque você quer seguir os caminhos certos de Deus. Então ouve, entende, compreende. Ouve e se tem revelação daquilo que Deus quer. Então nós precisamos realmente colocar o nosso coração com a voz de Deus a ponto de querer entender e compreender o que Deus, como Deus vai se mover nesses dias. Então a gente percebe que o nível de intimidade de Josué com Deus é muito louco. Ó Josué, é isso. Tu imagina Josué, tudo bem, tinha acabado de passar o Jordão, ele estava bem na situação ali, né? Deus estava dizendo que é com ele. Mas quantos que para ele deu aquela direção? Tá, Josué, passar o Jordão tudo bem, mas isso agora? Até ele, como é que eu vou comunicar isso para eles? Vocês querem vencer? Queremos. Então vamos dar 7 voltas aí. Josué tinha claramente entendido que para ele vencer, ele precisava obedecer a Deus. Compreender a voz de Deus, entender a voz de Deus, discernir a voz de Deus. O grande problema é que às vezes nós não discernimos a voz de Deus. E é uma grande dificuldade. Como ouvir a Deus? Como é que eu ouço Deus? Estamos falando bastante em ouvir hoje, de obedecer, mas como que eu ouço Deus? Eu quero vencer, mas como que eu ouço? Oi? Coração aberto, meu irmão, intimidade, busca. Muito mais fácil. Existem coisas que a gente está, 10 anos querendo vencer. Mas se a gente gastasse 1 hora de oração, resolvia. O quanto que realmente a gente quer ouvir. O quanto que realmente a gente quer entender. O quanto que realmente a gente deseja essa voz para a nossa vida.
A quinta lição, a gente aprende que a gente precisa esperar o tempo de Deus. Jesus, Deus, tu pode fazer isso em um dia, 1 hora. Não, eu quero 7 dias. Eu quero 7 quartas-feiras. Tempo de Deus. Um dos grandes impedimentos desses obstáculos e a gente não conseguir vencer coisas nessa vida aqui é a ansiedade, desespero, medo. A gente entrega para Deus e logo a gente diz: Deus, tu não resolveu, me dá aí de volta, né? Ó, Deus, pega. Daí Deus diz: ó, tá, eu vou pegar. Tá lá Deus movendo. Tá aqui, Deus, tá demorando muito, eu que sei. Então a gente dá e pega. Dá e pega. Dá e pega. Meu irmão, ou a gente entrega e deixa Deus mover, ou pega a gente e a gente já sabe o que acontece, né? Então nós precisamos cansar, meu irmão. Eu oro para que nesses dias, hoje, nós vamos entender, cara, eu estou cansado de fazer do meu jeito. Eu estou cansado de fazer da minha forma. Eu me entrego, eu aceito e vamos lá, né? Então quando a ansiedade vem, o desespero vem, vai lá, olha a muralha, olha o obstáculo, parece grande, parece difícil demais, não vai ter como, não tem alternativa, não tem jeito, para onde é que eu faço, como que eu faço? Daí a gente tenta, não vai. Respostas. Deus quer nos dar respostas nesses dias. Sexta lição. O que Deus faz é organizado e não podemos enfrentar as muralhas de qualquer jeito, porque elas só caem com pessoas organizadas. Olha só. Nesses dias Deus está testando a disciplina do nosso coração. Deus está treinando nosso compromisso, nosso comprometimento, nosso realmente gana, desejo de vencer, desejo de avançar. Então quando a gente move isso daí, a gente não pode fazer as coisas de meia boca, de qualquer jeito. Então quando você vai vir nessa quarta-feira, você vai orar junto com a gente. Tem o tempo de adoração, você vai orar, você vai interceder. Tempo de palavra, você vai anotar, você vai buscar. E saiba que esse papel que você vai levar, você vai se comprometer aqui no final de levar para casa e continuar orando, e continuar buscando, de continuar intercedendo, clamando, jejuando, enfim. Você vai se comprometer com isso. Não estamos fazendo uma coisa de, assino aqui, Deus, tá aqui. Não, você vai sair daqui permanecendo, buscando, se comprometendo com isso. Então se organize os seus dias, se organize o seu tempo. Discipline o seu coração, se dedique, se comprometa com isso. Você quer que Deus se comprometa, mas você não quer se comprometer? Você quer que Deus faça, mas você não quer se mexer? Você não quer ter trabalho nenhum? Porque muito mais do que os muros cair, Deus, Ele quer trabalhar no nosso coração nessa situação, nessas situações. Por quê? Porque quando nós vencemos obstáculos, nós temos autoridade sobre isso. Porque se Deus simplesmente faz e nós não aprendemos e nós não colocamos o nosso coração, a nossa vida, se nós não discernimos o como fazer, essa vulnerabilidade de ouvir a voz de Deus, sabe o que acontece? Vai vir outro problema. Talvez o mesmo problema. E daí eu não vou conseguir vencer. Por quê? Porque eu já não apliquei o meu coração, eu já não estou com autoridade sobre aquilo. Simplesmente caiu, mas vem de novo e o que acontece? Eu não estou preparado para vencer. Vocês conseguiram entender? Conseguiram mesmo? Amém? Entenderam essa parte? Então Deus, Ele está me preparando para as batalhas, Ele está me preparando para as guerras. Jericó foi a primeira batalha que Josué teve, mas você vai ler o livro de Josué, ele foi
grandes batalhas. A gente vai falar sobre outras batalhas. Grandes conquistas, grandes territórios, diferentes obstáculos, diferentes situações. E a gente vê Josué entrando num nível de liderança, e você vê o capítulo final de Josué em outro patamar. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Os obstáculos vão crescer, mas a gente vai crescer mais ainda. As dificuldades vão crescer, mas a gente vai estar mais fortalecido. Não é qualquer coisinha que vai, sabe? Nós vamos estar num ponto de nível com Deus, que Satanás vai falar assim, que nem aquela, fala com a minha mão, não é? Vai vir a voz do diabo e dizer aqui, ó, você está focado em Deus. Você não tem papo pro diabo, para aquilo que ele te oferece, para as investidas dele. Você não tem, você conhece, a voz é de Deus. A voz do diabo, nem sei quem é, nem sei o que fala, na minha mente não tem. Eu estou focado com o meu coração e a minha vida em Deus. Temos que estar nesse ponto de intimidade que eu nem sei quem é essa voz, nem tem essa voz, eu tenho a voz de Deus, meu irmão. Eu tenho a direção de Deus, eu ando com Deus, Ele me mostra, eu sou amigo de Deus, Ele está me fazendo crescer, e nós vamos conquistar, e nós vamos avançar. Isso que o Senhor, Ele quer instigar na nossa vida, para a gente não ficar de qualquer jeito assim. Então a gente precisa, Deus Ele se move, mas nós se movemos também. Deus trabalha, nós trabalhamos também. Oração, você já viu oração? É orar e ação. Existe uma ação. E muitas vezes é a ação que mostra o nosso nível de fé que a gente tem. Porque você orou. Quando você sai do seu quarto e você abre a porta, você tem a oportunidade de ser a resposta daquilo mesmo que você orou, agindo de maneira reta. Não adianta a gente orar, por exemplo, Deus restaura o meu lar, a minha família, e clama, daí sai do quarto, e o que a gente faz ao invés de edificar a nossa casa? A gente derruba, destrói a nossa família. Deus faz isso e aquilo outro. Deus faz, mas quando eu saio, eu não sou resposta do que eu oro. Eu ajo o contrário daquilo que eu oro. Então eu estou mostrando fé, eu estou mostrando que realmente eu creio e eu desejo que Deus faça? Não. A minha atitude está mostrando outra coisa. Minha vida está revelando outra coisa. Então nós temos que estar de maneira reta nisso daí. Comprometidos, dedicados, crendo que as coisas vão mover. Nós temos Deus ao nosso lado, nós temos Deus ao nosso favor. Você tem que sair com essa convicção hoje, que Deus está contigo, que Deus está comigo, que Ele quer que a gente vença, que Ele quer nos fazer avançar, que Ele tem territórios para dar na nossa mão. Meu irmão, existem lares aqui, famílias, que Deus já te deu o território, Deus já te deu a liderança, Deus já te deu a tua casa, já te deu. Creia, sabe, se desafie a isso, lute por isso. A sétima, Josué era obediente em tudo, ele fazia do jeito de Deus. Josué não mudou nada das instruções recebidas pelo Senhor. A gente tem alguns exemplos na Bíblia que nos mostram que só obedecem nas coisas grandiosas. Saul não esperou pelo profeta Samuel e teve o seu reino destruído. O texto que está em 2 Crônicas 26 fala que o rei Uzias, desobedecendo Deus, entrou no templo, ofereceu um incenso que somente os sacerdotes, descendentes de Arão, podiam fazer. Judas Iscariotes meteu a mão no prato, tendo Satanás entrado nele, logo depois traiu Jesus. Então, o nosso coração obediente
o nosso coração com temor, vai fazer com que a gente tenha consequências da mão de Deus. Porque a nossa desobediência só vai mostrar a nossa incapacidade de receber certas bênçãos de Deus. Quando nós obedecemos, Deus pode nos dar. Imagina se Deus hoje respondesse tudo que você orou aí já. Estava contando esses dias no devocional que a gente não pode pular processos de Deus. Eu orava, por exemplo, para ter um carro, mas eu não orava para ter uma carteira de carro. Eu precisava primeiro orar pela carteira, né? Para depois eu orar pelo carro. Então a gente às vezes está lá na frente orando certas coisas, mas a gente não ora o hoje, meu irmão. Qual é os obstáculos de hoje? Qual é aquilo que eu quero? Quando nesses 7 dias é olhar o que está na tua frente, assim, ó. Não era orar a próxima batalha lá do último capítulo de Josué. É a batalha de hoje. Para Josué, a batalha dele ali era obedecer na batalha de Jericó. Como ele ia obedecer na próxima batalha, você vai ler os próximos capítulos e você vai ver que era outra estratégia, que era outra maneira. Mas nessa batalha existem direções de Deus para a nossa vida nesse tempo. E daí quem determina certas batalhas vão ficar quanto tempo na nossa vida? Um coração obediente ou não? Um coração ensinável ou não? Um coração que vai crescer ou não? E aí? Olha só, Josué. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesses dias que rodearam as 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a terra. A cidade com tudo o que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela na sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas, o forte grito, o muro caiu. Cada um atacou no lugar onde estava e tomaram a cidade. Nós vamos tomar os lugares que Deus nos deu, meu irmão. Você vai tomar o que te pertence para a sua vida. Você vai tomar, te pertence. É seu. Não foi esses obstáculos aí, não podem te paralisar para você ter o que Deus te deu. Não podem nos paralisar. Então abrimos a nossa mente, cremos, meu irmão. Se você não tem fé para acreditar nisso que eu estou falando, sabe o que você vai orar? Deus, me dá fé. Deus, eu quero crer. Deus, eu quero acreditar. Eu quero acreditar que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida. Eu quero acreditar que isso que eu estou vivendo hoje vai passar. O que não é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus não tem mais para você? O que você tem que deixar? O que você tem que vencer? O que você tem que passar para um outro nível, meu irmão? Corre, passa, vamos lá. Feche seus olhos aí. Um ambiente de fé, Jesus. Um ambiente de fé, Jesus. Um ambiente de fé. Você vai ouvir a voz de Deus, meu irmão.
Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Você te falou muito sobre ouvir a voz dele, sobre obedecer a voz dele. Deus quer nos levantar, Deus quer nos revestir, meu irmão, com intrepidez, com coragem, com ousadia. A voz de Deus, a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, meu irmão. A Bíblia não nos chama de derrotados, meu irmão. A Bíblia não nos chama de caídos. A Bíblia nos chama que Ele nos levantou, Ele nos tirou das trevas, Ele nos trouxe para o reino do seu amor. Em Cristo nós vencemos. Nós já vencemos. Nós já somos. Se a cruz, se Jesus nos coloca para cima, será que isso daí que você está passando vai te colocar para baixo? Se Cristo te levanta, se Cristo nos tirou da escravidão do pecado, da escravidão da morte, se Deus Pai nos deu Jesus, a Bíblia diz, o que mais que Ele não pode nos dar, hein? Que impedimentos? Ele deu o Filho dele para a gente, o que impede isso daí? Ele nos deu Jesus, o que mais valia. Mas pare de orar errado, meu irmão. Pare de pedir coisa para Deus que você sabe aí no seu coração que não é para você, que não é a vontade de Deus. Você está pedindo coisa que não é. Não adianta manipular Deus. Nem coloca aí nesses 7 dias aí nessa oração se você sabe que isso não é de Deus para sua vida, tá? Não ache que 7 quarta-feira vai manipular Deus aí. É para você colocar o que você sabe que Deus quer que você vença, meu irmão. Eu não estou te prometendo absurdo, eu não estou distorcendo o caráter de Deus, não, tá? Mas é o que Deus quer. Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, Deus ativa, Deus, enfim, Deus prospera, meu irmão. Deus prospera sim. Deus abre porta, Deus tem a chave de Davi que abre porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Ele tem a chave das portas, meu irmão.